Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast As Donzelas. E hoje nós estamos aqui gravando em ritmo de carnaval, né, Cris? E o Exato. tema desse episódio é Minha Fantasia nesse Carnaval. E nós não vamos falar sobre roupas. Cris, conta pra gente por que você deu a sugestão desse episódio e aí a gente já vai começar a falar sobre o tema aqui do encontro de hoje. Bom, então sejam todas muito bem-vindas. Eu gosto muito de trazer esse trocadilho nessa época do ano. E se tu me permite, Simone, eu trouxe meu adereço aqui só para a gente poder simbolizar, Muito né, bem! a fantasia, mas a gente não vai falar de roupa, a gente não vai falar de adereço, mas é para levar a gente para um lugar que eu gosto muito, que é o lugar da imaginação, e que potencializa, né, a criatividade, melhora muito a nossa libido, mexe com os nossos instintos, e aí a gente pode falar de instintos, inclusive, desde a época da nossa infância, né? Eu gosto muito, quem nunca, quando era criança, principalmente nós mulheres, idealizamos um conto de fadas, ou até mesmo ser a própria heroína, né? Tem aquelas que gostam dessa percepção mais heroína, e a gente foi acostumada a idealizar uns mundos paralelos, hoje a gente chama até o mundo metaverso, né? Que é o mundo mais moderno, e eu diria que esse mundo paralelo, ele deve existir, ele deve fazer parte da nossa rotina e não exclusivamente num período como agora, né? A gente está gravando aqui às vésperas do Carnaval de 2026 e a gente vê às vezes, até uma certa ansiedade de pessoas que se retraem ou se proíbem, podemos falar assim, um ano inteiro de extravasar, de brincar, de pular, e concentrando única e exclusivamente até uma expectativa. Tudo que você gera expectativa, ela condiciona ao externo. E quando você condiciona ao externo, você corre um sério risco de você se frustrar. Porque o externo, ele não te garante aquilo que você está criando aqui dentro. A imaginação é sua, a fantasia é sua. E aqui dá para a gente fazer um bem bolado, Simone, e até eu toco para ti isso. Como que a gente sabe lidar com as nossas fantasias, né? Qual é a tua lembrança? Estou te devolvendo a bola aqui da vez, mas qual que é a tua lembrança de carnaval ou fantasia na época de criança? Porque a gente, quando é criança, a gente cria um mundo à par, né? E é nesse mundo à par que às vezes a gente vive muito melhor, né? É um mundo que traz segurança, é um mundo que às vezes não traz julgamento, mas quando a gente condiciona o externo, e aí a gente lida com a questão, né, de traumas infantis ou até traumas adolescentes, a gente cria algumas feridas que a gente leva para uma vida inteira. E aí, às vezes, o simples fato de você lembrar de alguma coisa, escutar uma música ou uma expressão, leva você para um lugar muito ruim. Então, assim, como que foi para ti, Simone, essa questão de carnaval e de brincadeiras lá na infância, para depois a gente trazer para essa vida adulta, porque eu acho que a gente está tudo muito interligado. Joia. Então, Cris, na minha infância, as lembranças que eu tenho são lembranças muito positivas. A gente, na minha época, a gente não tinha muito essa questão de vestir fantasias, de ter muitos assim, no máximo alguns adereços, porque eu venho de uma família que não tinha condições financeiras, então a gente não tinha muito essa questão assim da roupa em si nesses momentos, né? Diferente do que, por exemplo, foi com meu filho, que ele sempre teve, durante a infância inteira dele, fantasias, assim, ele tinha fantasia de vários super-heróis, era uma coisa muito legal, e ele pedia para a gente comprar, e eu achava muito legal aquilo, porque o que eu percebia, assim, né? Eventualmente, quando a gente tinha alguma festa, alguma questão assim, que você podia usar alguma coisa, parece que a gente meio que se transforma, assim, né? Uma coragem, talvez, que falta. Quando você veste uma fantasia, você é a mesma pessoa, mas parece que o fato de você não estar com o teu rosto à mostra, propriamente, né? Parece que traz, assim, uma questão de um pouco mais de confiança, talvez, um pouco mais de coragem. Então, eu percebo que isso é uma coisa que acontece muito quando a gente, de fato, veste alguma roupa diferente. E então, assim, até pensando na questão, agora me veio à mente, assim, por exemplo, os bailes de máscara, né? Que antigamente
tinha muito isso. E, por exemplo, lá em Veneza tem uma festa muito legal que eles fazem, né, no carnaval. O carnaval deles é com essa característica, as máscaras são muito famosas lá, né? A gente tem até uma cidade aqui em Santa Catarina que também tem um evento muito famoso. E eu lembro, assim, de ver, assistir filmes sobre isso. Então, por exemplo, os bailes de máscara tinham toda uma conotação, assim, mais de mistério, né? Então, as mulheres, assim, nossa, quem será que é aquela mulher que chega no baile linda, mas com uma máscara que, teoricamente, não dá para saber exatamente quem é? Então, eu acredito, Cris, que quando a gente fala sobre essa questão da fantasia, da máscara, da roupa, a gente exterioriza muitas emoções e muitas questões ali que, às vezes, elas ficam guardadas, né? E que a gente não tem, de fato, coragem ou liberdade para se expressar como a gente faz quando a gente está vestida de alguma forma, né? Então, para mim, é esse conceito, assim. E é legal a gente trazer esse ponto, porque a gente, claro que muitas vezes, a gente está falando aqui do nosso lado infantil, dos nossos filhos, e a gente como mãe, eu acho que a gente até se identifica quando a gente veste uma fantasia num filho, a gente está projetando nele ou nela tudo aquilo que a gente viveu ou gostaria de ter vivido, né? Então, eu lembro quando você veste a filha de bailarina ou o filho de super-herói, te dá uma permissão de você entrar nessa brincadeira, né? Por isso que eu gosto muito desse jogo que a gente tem na rotina, e aí é tão permissível a gente poder brincar com isso, não só no carnaval. E por que eu digo não só no carnaval? Porque tudo que a gente, né, todo excesso esconde uma falta. Então, quando você esconde muito, 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 muito para que no carnaval você extravase loucamente, que as pessoas não te reconheçam, ou que você até possa se tornar muito vulnerável, né? E aí é uma vulnerabilidade não saudável, é um ponto de preocupação. Eu aprendi nessa jornada aqui de estudos e de vivência, eu gosto muito mais de vivência do que de estudos, porque eu sempre digo, empilhar certificados não me garante sabedoria, né? O que você, a vivência, o conhecimento aplicado aí sim... Garante informação, né, Cris? Mas garante informação, é o conhecimento aplicado, né? Então... Exatamente. O conhecimento aplicado é o que te traz essa questão de sabedoria, de maturidade e de decisões. O que serve e o que não serve. E quando você traz esse conhecimento aplicado de quanto uma fantasia, a gente chama num termo que a gente usa dentro da sexualidade, que é como se fosse o laboratório do e se. Inclusive, esse ano eu fiz um post bem no início do ano que eu dizia, esse ano eu te desejo muito mais e se do que, né? A gente fica nessa e se com medo, e eu te desafio a trazer e por que não? Por que eu não me permito fazer isso? E por que não usar isso? E por que não brincar dessa forma? E por que não? Só que a gente precisa, o e se, quando a gente fala, a gente condiciona sempre ao terceiro de novo. Né? E se eu fizer, o que será que vão falar de mim? E se a gente vai tendo um lugar de muito medo e aprovação? Que isso é comum entre todas as idades, em todas as fases, mas aqui a gente está falando para mulheres adultas e maduras, e a gente tem uma condição muito grave nesse ponto aqui com a mulher, né, no 40 a mais, muito em função de que a gente tem um marco importante, eu falo com propriedade da minha vivência, a gente tem um marco importante quando chega nesse 40 a mais, né, teoricamente você já tem algumas estruturas de vidas decididas, e quando você quer inovar ou viver algo novo, que aí entra também a fantasia, o novo, né? Você também tem esse e se? E será que eu posso viver isso? Será que... E aí eu te convido, para quem está escutando aqui, a trazer essa leveza ou até mesmo ousadia para a rotina, não só nesses dias que antecedem, né? Ou que vem aí pela frente do carnaval, porque a vida ela pode ser, sim, mais leve e divertida, para que a gente possa lidar com os desafios, né, com tudo que a gente vai enfrentar de novidade ou até mesmo de oportunidade, de uma forma mais criativa, porque isso sempre está muito interligado, né? A criatividade com a permissão, com a imaginação e com o movimento. E aí a gente entra num contexto, de novo, aqui do corpo.
Toda vez que eu vejo alguém, e aí vamos trazer para o carnaval, a simbologia do movimento, da dança, né? Vou trazer uma expressão que eu gosto muito. Quando você vê uma pessoa dançando, brincando, normalmente essa pessoa está sorrindo, tá? Gargalhando, né? E a gente, quando faz a menção à gargalhada, a gente, na área da sexualidade, a gente tinha uma condição, inclusive nesses bailes de máscara, naquela época mais antiga, medieval, que só quem gargalhava, e eu acho que eu já falei isso em algum momento aqui, eram putas ou bruxas. E, de novo, a gente traz para o lado da fantasia, do misticismo e até mesmo do proibido, né? Porque como que eu vou me colocar nesse lugar? E sim, é aí que a gente começa a entender que a vida ela pode seguir várias regras e normas, mas a vida ela pode te permitir esses momentos de descontração, de leveza e de fantasiar, né? Tem uma técnica muito interessante que os mentores usam e pessoas, né, que trabalham com essa questão da mente, sobre as visualizações, né? Tudo aquilo que você deseja, seja uma viagem, seja um bem material ou até mesmo um relacionamento, existe um comando que você dá para o cérebro, né, de visualizar aquilo, e que nada mais é do que você se transportar para outro lugar. Uma projeção, né, Cris? Exatamente. E aqui a gente também está falando de uma fantasia, porque você está saindo do que você está vivendo nesse momento e se projetando para um novo ambiente que talvez você nunca tenha acessado, e faz todo sentido entender por que mentes tão sábias hoje conseguem acessar lugares, relacionamento, inclusive uma questão financeira, a gente está falando aqui, que outras pessoas não conseguem. Sim. Né? Esse ponto que você trouxe, Cris, tem um caso bem famoso, né, que é o Michael Phelps, que é aquele nadador que ganhou muitos prêmios, né? O coach dele sempre fazia esse exercício antes de ele cair na piscina, né, para competir, ele sempre fazia com ele esse treino, sabia? De ele se projetar, caindo na piscina, fazendo todo o nado dele e ele subindo no pódio. Ele sempre fazia o exercício de visualização, porque a neurociência explica isso, né? O nosso cérebro ele não sabe se aquilo é real ou não. Ele só sabe que aquilo ali está existindo. Agora, até que ponto que é realidade, ele não tem condições de saber, né? Então, de fato, isso que você trouxe, eu acho que é muito legal, porque, assim, eu acredito que a gente precisa, inclusive, alimentar essas questões, né, Cris? Eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente tinha lá os nossos 20 e poucos, 30 anos, era muito comum entre os amigos a gente ouvir conversas assim do tipo: eu saí para namorar com a minha namorada ou com o meu namorado e eu comprei uma roupa diferente, eu comprei uma lingerie diferente, eu queria surpreender, queria fazer algo diferente. E eu percebi que ao longo do tempo isso vai se perdendo, a gente deixa de fazer, não sei se no teu círculo, Cris, também isso acontece, mas eu reparei muito que depois de um certo tempo, parece que assim, a gente vai caminhando para aquele lugar assim de casar, daí teve filho, daí parece que esse tipo de coisa ele vai meio que desaparecendo, vai se apagando, assim, e eu acho que isso também contribui para que a gente não viva, muitas vezes, na nossa plenitude mesmo, como mulheres e como homens também, né? Parece que a gente entra, assim, numa rotina de relacionamento que a gente esquece de fazer esse tipo de coisa e que aguça realmente, né, Cris, como você sempre traz, a questão do prazer, da libido, porque são vários estímulos, são vários elementos, símbolos que compõem isso tudo, né, Cris? E eu lembrei disso, e eu sempre lembro de uma história que um amigo me contou, que ele estava conhecendo uma menina, e eles saíram para namorar e tal, e foram para um lugar lá, e ela quis fazer uma surpresa para ele. E ele sempre foi torcedor de um time X lá, e ferrenho, assim, né? E a menina, ela comprou uma lingerie, comprou umas questões, assim, do time rival dele, porque ela, não sei, né, eles não tinham conversado, ela quis surpreendê-lo, e ele disse que quando ele viu, assim, ele não sabia o que ele fazia. Ele disse assim, ela estava linda, mas
não dava. Ele falou, Simone, não dava para olhar para aquilo e não pensar no futebol e tal. Eu achei bem, essa história eu sempre lembro, porque acabou virando assim motivo de piada entre os dois e tudo mais. Mas essa questão assim de as pessoas não continuarem cultivando isso, né? E claro, né? Me incluo nisso também, né? A gente acaba deixando isso. E eu acho que essa tem uma questão assim que vai se apagando, que é muito negativa, né? No próprio relacionamento e na nossa, mas principalmente na nossa vida, né? Nas nossas descobertas, porque a gente também vai se redescobrindo ao longo do caminho, né, Cris? O que a gente sente, o que a gente deixa de sentir, o que a gente gostava e deixa de gostar ao longo do caminho, e nessa transição aí dos 30 para os 40, muita coisa muda e a gente vai, se a gente não cultiva e não alimenta, isso vai se tornando cada vez mais distante, assim, do nosso dia a dia, né? E aí tu traz um ponto muito importante que eu gosto muito de abordar e que eu acho que aqui é o grande objetivo nossa conversa, entender o efeito disso tudo para o nosso corpo, consequentemente para as nossas relações, né? Sejam elas pessoais ou profissionais, mas vamos trazer para o lado pessoal, como você trouxe aqui. Você, quando começa a conhecer alguém, ou vamos supor que você está disposta a conhecer, a se relacionar com alguém, você começa a cuidar de vários estímulos sensoriais seu, para você estar mais atenta a um olhar, a um perfume, a um sabor. Você vai como se você estivesse treinando o seu corpo numa academia sensorial. Uhum. Bom, quando você gera a conquista, né, que você conquistou alguém, que você está conseguindo alguém, você potencializa, você vai atrás, você pergunta, você se olha no espelho, Fato disso, né, isso até, se a gente for ir para o lado do animal, ele também faz isso, né, ele tem todo esse trejeito do cheiro, enfim. E aí, quando você está num relacionamento, e aí esse relacionamento vai tomando forma, e vai tomando tempo, e vai tomando rotina, e aí a gente está falando aqui já do casamento até mesmo, tem namorados que também entram nessa anestesia sensorial. Você não fantasia mais, você não se prepara mais, você não treina mais seu corpo sensorialmente. E aí é muito legal quando a gente traz aqui o termo da fantasia, porque a fantasia, ela transforma estímulos neutros, que, por exemplo, você que está num relacionamento há mais tempo e que anestesiou, que findou a fantasia, ele transforma esses estímulos neutros, quando você começa a fantasiar de novo, em excitação, que é o corpo indo para frente, né? O corpo indo em movimento, o corpo respirando melhor. E aí ele envia um sinal para o cérebro, quando você estimula essa fantasia, seja ela qual for, que é a hora de liberar dopamina e ocitocina. Então, assim, ó, é um comando do seu corpo para o teu cérebro para que ele gere essa atração. E aí você vai dizer, tá, Cris, mas se eu já estou há tanto tempo, né? Por que eu preciso... Não é nem uma questão de você manter o relacionamento. É uma questão de você manter o seu metabolismo funcionando a seu favor. Né? E aí, quando a gente fala de 20, 30 anos, é uma coisa. Agora, quando você começa a falar dos 40, onde os seus hormônios estão reduzindo, eles estão deixando de trabalhar como trabalhavam antes, e você não gera o estímulo, e aí pronto. Aí vamos supor que você está falando, né, com alguém que está em um relacionamento há muitos anos. Cris, como é que começa isso? Um bom convite é você ler um livro. É ver um gatilho que gera fantasia, você entra naquela história, porque normalmente o livro você não está vendo figuras, poucos livros têm imagens, né? Você imaginar. Você força a sua imagem, porque é diferente de você ver um estímulo aqui visual da televisão, onde você está vendo imagem, som, e aí está meio que pronto, você só fixa a imagem ali. O livro não, ou até a mesma escuta. Eu gosto muito de indicar, para estimular a fantasia, no caso de relacionamento e libido, os contos eróticos, auditivos. Você pode ler e você pode escutar, porque ele faz um trabalho com o cérebro surreal, e que vai cair, claro, Simone, num primeiro momento, no processo de julgamento. Ai, meu Deus, estou escutando isso, eu não posso, que, né? Meu Deus, o que vão pensar? Imagina se alguém descobre que eu estou lendo isso, ou que não sei o quê.
Mas o teu corpo está dizendo o contrário, o teu corpo começa a melhorar a circulação, eu sempre gosto de dizer que o coração começa a bater lá embaixo mais frequente, você sente uma sensibilidade diferente, uma vontade de soltar o cabelo, mas o julgamento está ali. Então, o melhor exercício para se começar a fantasiar novamente, e é um convite que, inclusive, fica para esse carnaval, para quem não vai para a folia, eu até diria que é um preparo para a folia, tá? Ler um bom livro de romance ou até mesmo escutar ou ler um conto erótico. E aí, nas redes sociais, a gente tem ótimos profissionais exclusivo para mulheres falando sobre isso, né? É um bom exercício, eu diria que é um exercício semanal para você depois tornar um exercício diário. A tua criatividade, a tua libido, a tua sensibilidade, ela muda da água para o vinho. Inclusive, Cris, a gente aqui na nossa comunidade, né, a gente tem, inclusive dentro da comunidade, o trabalho, né, esse trabalho com os livros. Exato. Porque não é só porque a gente gosta, né, de ler, mas é porque, como você disse, assim, eu acho que aguça muito a imaginação, tanto o ouvir, né, talvez você ouvir o livro, ou você, de fato, ler e explorar aquilo tudo, e se perceber também, né, Cris, sobre como é que você está, como é que o teu corpo está reagindo, como é que você está reagindo depois de sentar ali meia horinha para fazer uma leitura, porque eu acredito que os estímulos externos, eles vão despertando na gente talvez essas questões que estão meio que adormecidas muitas vezes, meio que esquecidas. Então, você traz o livro, né? Tem a questão dos filmes também, das séries, porque eu acredito que a gente precisa lapidar sempre aquilo que a gente está sentindo e buscando descobrir também, né? E eu ouvi outro dia uma especialista falando sobre isso, e ela justamente trouxe a questão da leitura, Cris, porque assim, a gente não está falando, obviamente, aqui de uma situação em que a pessoa vai entrar num mundo de fantasia e ela vai querer algo que não seja real, né? Talvez assim, muito fora do contexto, mas é dentro de uma proporção saudável, né, Cris, de você alimentar, porque a gente sabe, principalmente nós mulheres, nós precisamos que isso seja alimentado de várias formas, né? Até pela questão da própria libido, do prazer e tudo mais. Então, a gente pode trazer vários elementos para que a gente estimule tudo isso no nosso corpo, na nossa mente, né? E a gente realmente traga isso para a nossa realidade de uma forma que seja mais confortável e mais prazerosa mesmo, né? Então, essa questão, assim, eu vejo que o simbolismo e pequenas atitudes, assim, né? Você colocar, por exemplo, um aromatizador dentro de casa, você colocar uma música, aquilo que a gente ouve também, né? As músicas que a gente ouve, elas dão muitos comandos no nosso cérebro. Então, a gente já falou alguma coisa sobre isso aqui, né? Mas a gente pode, por exemplo, escolher boas músicas que nos remetam a uma época boa, que nos tragam algo, lembrança, né? Então, assim, tem muitos elementos que permeiam todo esse contexto e que podem ser explorados e que são coisas simples, mas que para a mulher, quando a gente vai somando esses elementos, eles trazem algo muito bom, eles potencializam muito essa questão toda, né, Cris? Exato, e aí a gente tem até aquela expressão que se usava muito, até acho que agora a gente acaba não escutando, é quando a gente fala assim, tá sonhando, quando você tá aí longe, pensando, e as pessoas dizem, o que houve? Tá sonhando acordada? É exatamente isso, eu tô sonhando acordada porque é quando você consegue se projetar para um outro lugar, e aí é muito legal a gente fazer essa correlação, sem o estímulo de telas, né, porque o estímulo de telas, ele é muito instantâneo, né, a gente chama do prazer imediato. Sim, dopamina barata, né, Cris? E aí, assim, você fica viciado num único comando, né, e você não porque tudo é muito rápido e você não consegue criar um contexto para te levar para um lugar muito melhor. Então, mas quando você está lendo, como você disse, lendo um livro, escutando uma música, ou até mesmo sentando para ver um pôr do sol, colocando o pé no chão, é um momento de conexão mesmo, o teu corpo, ele entra num estado de tanta presença,
mas ele te leva para um outro lugar. E aqui a gente está falando de fantasia também, né? Então, assim, olha como é importante a gente se dar conta disso, não só como um exercício, né? Mas algo que está ao nosso alcance, que não tem um custo, né? Porque é o tempo de presença onde você respira melhor, onde você presta atenção no que você está fazendo, sem o estímulo de tela ou qualquer outro estímulo externo, e você se remete para um lugar que vai gerar os hormônios da imunidade, vai te gerar melhor sensação do metabolismo, vai melhorar, sim, eu sempre gosto de falar sobre isso, o sistema digestivo, o sistema que emagrecedor, o cabelo, a unha, porque assim a gente vê, e aí reforçando até o nosso nome, né, Simone, do projeto, do nosso podcast, que é Donzelas, porque você sai daquele estado de alerta, nem que seja por 5, 10 minutos diários, a gente não está te pedindo uma vida no resort, quem dera, mas é 5, 10 minutos que você sai do seu estado de alerta, diminui a produção de cortisol e você entra num estado de relaxamento por uma questão de escolha. De novo, a gente sempre vai trazer essa palavra. Eu escolho hoje entrar por 5, 10 minutos num estado de presença. E aí a gente está convidando aqui hoje, em especial, dar uma pitadinha nesse estágio de presença com uma ousadia da fantasia, porque também é um exercício, né? Sim. Né? E se eu pudesse, que nem a gente falou no último episódio, se eu não me engano, eu faço academia às 4 da tarde, mas eu tenho vergonha de postar ou de contar. E por que não, né? Eu provocar, e se eu fizesse diferente, se eu fosse de vez ir para academia, se eu fosse para a beira da praia e desse uma corridinha na... É você ir levando o teu corpo, mas principalmente o teu pensamento, para um lugar permissível, que é a fantasia, que é o conto de fadas, que todo mundo diz, né? Ah, mas você está achando que está vivendo num conto de fadas? Por 5, 10 minutos eu me permito viver. Sim. E aí que tá, eu acho que é o mais divertido de tudo isso, e eu sempre digo, ontem conversando até com uma psicóloga sobre isso, eu falei para ela, isso já tá no meu sangue nos últimos 10 anos, mas eu faço isso de uma forma tão provocativa, às vezes, perto de quem não tem, até para poder a pessoa dar aquela parada assim, né? Mas como assim? Eu falei, assim? Porque é um desafio, né? Foi para mim, há 10 anos atrás, começar. Mas se você começa também a ter medo de compartilhar isso de uma forma provocativa e ousada para quem está perto, você também não vive esse momento, né? Então, assim, trazer a leveza, 5, 10 minutos no teu dia faz toda a diferença. E assim, Cris, o que eu percebo muito em nós mulheres é a dificuldade que a gente tem de exteriorizar certas questões, né? Publicamente, assim, ou numa roda de amigos, ou talvez em algum local onde tenha pessoas que não são tão conhecidas, porque eu acho que a gente, ao longo do tempo, a gente foi perdendo, assim, essa questão de ser 100% verdadeiras mesmo. Então, a gente acaba, assim, se colocando num lugar em que, por causa da minha profissão, ou porque eu me tornei mãe, ou por causa do relacionamento onde eu estou, a gente acaba não falando sobre certas coisas. E desde que eu te conheci, eu observo muito os teus movimentos, né, e aprendo muito com eles. E lembrei agora de outro dia que você foi fazer um happy hour com as suas amigas e tinha um grupo de rapazes lá que eles estavam fazendo uma despedida de solteiro, e você deu uma aula para eles lá sobre prazer e tudo mais. Então, assim, eu vejo que em toda oportunidade que você tem de falar sobre isso, você fala sobre isso com muita naturalidade, né, de uma forma muito espontânea, mas com responsabilidade também, porque também, né, você é uma profissional dessa área. Então, eu entendo muito e respeito muito o trabalho que você faz, mas eu vejo que até entre amigas a gente não conversa sobre certas coisas, porque... E daí, falando sobre mim, mas eu acredito que isso também seja algo para muitas mulheres, que é justamente a gente vai perdendo com o tempo essa capacidade de falar abertamente sobre isso, ou por vergonha, ou porque a gente tem muito medo do julgamento. Eu acredito que isso seja um ponto muito forte para as mulheres da nossa idade, assim,
que têm uma carreira muito legal e que se colocaram assim num lugar que a gente acha que qualquer coisa que a gente vai falar, diferente do que aquilo que a gente faz, nossa, vai causar assim um espanto ou, né, nossa, mas ela é, né, tem a tal profissão, ela é vista assim de tal forma e agora está falando sobre isso, quer dizer, parece que esse julgamento, e muitas vezes ele está só na nossa cabeça, porque nós somos mãe, nós somos esposa, namorada, somos uma profissional, né? Mas nós somos, antes de tudo isso, uma mulher que está ali se descobrindo, que está passando por transformações e que precisa conversar sobre essas coisas, né? Então, eu vejo a dificuldade que a gente tem em relação a isso. E a gente se coloca, é bem isso que tu fala, assim, eu me pego em vários momentos nesse lugar, assim, de receio. Será que eu falo? Será que eu digo? Será que eu posso, né? Eu penso muito em tudo, na verdade, no meu relacionamento, nos meus filhos, e eu vou dizer que todo o resto eu não me ligo muito, não. Mas, assim, neles eu penso, mas, assim, da onde vem mais o incentivo, assim. O Lucas é um que me cobra muito isso. Mãe, tu tem que se jogar, mãe, tu tem que viralizar, porque o que tu fala é importante, é leveza, é divertido e tal, tal, tal. Então, assim, mas eu ainda fico com essa preocupação, porque, para mim, isso é muito bom, né? Mas, assim, eu sempre fico pensando neles e nas relações que eles têm, né? Sim. Mas, assim, porque a gente sabe que o mundo também é um pouquinho cruel, né, Simone? A gente sabe, como fala, todo prego que se destaca leva martelada. Então, assim, ó, eu tenho muito cuidado, porque eu tenho muita responsabilidade mesmo, até para não vulgarizar o tema, porque eu sei que ele tem uma linha tênue muito rápida. Mas eu me divirto fazendo, assim, de uma forma muito devagar ainda, mas eu me divirto porque, assim, ó, é o meu lugar. Uhum. Né? Poderia, com certeza, até mais visibilidade? Poderia. Mas eu acho que, assim, as coisas vão acontecendo, né? Eu respeitei, inclusive, o tempo deles, porque eram crianças quando eu comecei, né? O Lucas tinha 3 anos e a Luísa tinha 1 mês quando eu comecei a estudar. Então, hoje, eles chegando nessa fase de 18 e 15 anos, onde eu consigo falar com eles também de uma forma mais tranquila, eu sempre digo isso para eles, né? A mãe vai fazer 45 anos. Nos 50, com certeza, a mãe vai estar viajando o mundo falando sobre isso. Porque, né, eu quero também respeitar o momento de vocês, quero viver esse momento sem atropelar. Mas é importante a gente saber que pode ser dito, né? Para todas as fases. E, assim, é muito sobre mais vivência do que conhecimento, né? Eu sempre trago a minha vivência. Uhum. Não que eu não acho que possa trazer sobre teoria, acho que sim, mas teoria é sobre muito individualizada, a gente tem que cuidar quando a gente traz um padrão de conhecimento, principalmente nas redes, mas o simples fato de eu me divertir com o meu conhecimento, no sentido, tipo, pode ser mais leve. Pode ser mais leve, pode ser mais criativo, pode ser mais profissional, faz com que as pessoas se aproximem, né? Sim. Então, é isso. E assim, você trazendo esse tema no teu ponto de vista, com esse projeto, ontem eu estava falando sobre o nosso projeto com uma psicóloga que é muito minha amiga. E, inclusive, convidei ela para participar aqui. E ela disse assim, Cris, porque eu criei um projeto com ela também há 2 anos atrás, e quando o projeto tomou forma, eu disse para ela, assume, é o teu lugar, embala esse bebê, eu disse para ela, né? Porque a ideia também foi dela. E aí ela falou a mesma coisa, né? Você está gestando esse projeto que é da Simone, é da história dela, porque realmente você tem uma força de pegar na nossa mão. E eu falei, sim, porque às vezes a gente não precisa fazer nada sozinha. Uhum. Né, Simone? A gente não precisa fazer nada sozinha. E a gente pode, sim, fortalecer uma outra, cada uma com a sua história, com o seu conhecimento, porque eu disse isso para ela. Eu falei, a Simone tem uma história de vida que eu não sei o que é passar por uma patologia, né? Por uma questão, assim, de você ter que olhar para a vida de uma forma diferente. Então, eu falei, eu que estou aprendendo no momento que a gente traz esse tema aqui. E a gente poder unir forças até mesmo para o possível julgamento, que a gente sabe que vai existir, né? De ambas as partes, das tuas relações, e eu vou dizer que das tuas relações femininas vai vir esse julgamento. Claro. Né?
E das minhas relações também, e das nossas, porque a gente está construindo relações agora nesse último ano, então a gente vai ter também esse pré-julgamento. E eu acho que só juntas, unidas, que a gente vai conseguir fortalecer tudo isso que a gente está construindo aqui, sabe? Sim, perfeito. E, Cris, para gente caminhar aqui para o encerramento desse nosso episódio, quais assim, as dicas que você poderia dar para que a gente, então, consiga vestir um pouco mais essa fantasia, para que a gente consiga entrar um pouco mais nesse universo e trabalhar justamente essa questão da libido, do prazer, desse movimento todo que a gente tem trazido aqui. O que você poderia deixar como dica para a gente alimentar isso tudo e caminhar para esse lugar que nós queremos despertar aqui com os nossos vídeos? Então, eu gosto de trazer a fantasia em 3 pontos diferentes da vida, porque eu acho que a gente também, quando a gente fala sobre isso, as pessoas condicionam sempre, a libido, o relacionamento. Se eu não tenho ninguém, então esse papo não é para mim. Não, eu quero trazer em 3 pontos aqui, 3 segmentos, digamos assim, da vida. Primeiro, na sua questão individual, né? Então, toda vez que você se permite o que a gente falou, escutar uma boa música, ler um livro, observar esse ponto de relaxamento e o que ele te inspira a fazer, porque ele vai te levar para um lugar que talvez você não gostei, quero ir de novo. Aí só o único ponto de atenção aqui é não cuidar para viciar e ser uma fuga, sabe, esses momentos de fuga, isso aqui me fez tão bem, eu vou lá e acabo viciando e fica uma fuga. Não é isso, é para você... Ser intencional, né, Cris? E até assim, se for o caso, eu recomendo ter o seu diário de anotações, eu sempre chamo de diário de sensações. Fez alguma coisa que te despertou um sentido legal, te levou para um lugar interessante, anota. Porque às vezes ler isso também faz você evoluir, e aí não vira uma fuga e um vício, tá? Ponto. Quando a gente fala de relacionamento no casal, e aí vamos pensar, né, independente se você está conhecendo alguém, se você já tem um relacionamento há mais tempo, se você quer reatar, é sempre trazer, porque daí você já vai ter feito o exercício individual, e aí você compartilha. Cuidado para você querer salvar casamento aqui. Não, primeiro é contigo. Sim. É que nem sisteminha de avião. Você, máscara depois, isso. Aí você traz para um diálogo aberto e consensual, assim, onde você traz, será que a gente podia? E o que você acha disso? E trazer, e também estar aberta a escutar, porque no momento que você coloca sobre fantasias e desejos, você tem que ser maduro o suficiente para escutar o do parceiro ou da parceira. Sim. Bom, eu acho super legal. Só tem que ter um cuidado quando começa um a condicionar ao outro. Eu só faço isso se você fizer isso. Aqui eu acho perigoso, tá? E por último, mas não menos importante, que é o que vai gerar consequência, é que aqui, Simone, eu te diria que é o meu pulo do gato, e talvez aqui foi onde eu fisguei você, é você trazer tudo isso para o teu trabalho, para a forma que você comunica, para a forma que você cria os projetos, porque quando você consegue transparecer isso numa conversa, você escuta uma coisa e você vem, faz essa digestão aqui dentro e transforma em algo... Opa! Aqui a gente tem uma pessoa criativa, aqui a gente tem uma pessoa que sai da zoninha de conforto, e aí você consegue ser vista por quem está os seus pares de negócio, né? Negócios ou trabalho, ou seja, o nome que a gente quiser dar aqui, como uma pessoa de muito potencial. Porque é o resultado. Não, uma coisa não anula a outra. Então, no momento que eu cuido do meu individual, eu automaticamente consigo trazer para o meu relacionamento. Quando eu consigo equilibrar no meu relacionamento, eu automaticamente transbordo o meu lado profissional. E aí você se torna uma pessoa interessante, você se torna uma pessoa inteligente, uma pessoa criativa, produtiva, e que as pessoas começam a ser... Eu não sei o que é, mas eu quero conversar com ela, eu quero sentar para fechar um negócio, eu quero levar uma proposta. Então, assim, a gente... E aí, por último, mas não menos importante, uma grande mentora disso, que a gente pode buscar nos livros, é Cleópatra. Era uma das maiores mulheres que fechava os melhores negócios, criava uma questão de mistério e desejo, sem ninguém entender o que ela fazia, né? Então, a gente... E é legal estudar sobre Cleópatra desde a parte da infância dela. E tem muito sobre a cultura, né, egípcia aqui nesse ponto. Então, é isso, é assim, uma pinceladinha para a gente encerrar. Eu acho que os 3 segmentos da vida da gente podem andar muito bem, mas começa pelo individual. Sim. Cris, achei bem legal essa tua construção desses 3 pontos, e eu vou resumir
dizendo assim que quando a gente faz isso, nós estamos sendo verdadeiras, né? Porque daí eu trabalho aquilo que eu posso potencializar, né? Então, nós somos feitos de vários elementos, e como eu falei antes, às vezes a gente se concentra só em um ou só em dois, e a gente vai deixando os outros de lado. Mas o fato de deixar de lado não significa que eles não estão ali, e muitas vezes é justamente eles que nos puxam para um lugar que a gente não quer ir, porque falta ali, né? Falta alguma parte da gente ali empregada em tudo que nós estamos fazendo. Então, achei muito legal essa construção que você trouxe, acredito muito que isso tende a potencializar, de fato, muito a nossa vida, né? E nós estamos encerrando aqui, então, né, o nosso episódio de hoje. Espero que você que acompanhou aqui tenha gostado, e a gente quer convidar você a deixar o seu comentário aqui, contar para a gente o que você tirou aqui de mais importante nessa nossa conversa de hoje, e também sempre ficar à vontade para sugerir temas, né? Nós temos recebido aí as sugestões de alguns temas que as pessoas que estão nos acompanhando estão trazendo para a gente sempre vai procurar atender aí as sugestões de vocês. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Cris? Isso, até uma próxima, e ouse bastante nas suas fantasias, porque a vida, ela agradece e retribui bastante também. Beijo. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.